Olá pessoal, tudo bem? Que vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos aqui, portanto, dar seguimento à nossa videoaula. Bem, o que nós vamos tratar aqui pontualmente é a análise da norma geral em matéria de direito financeiro. Nós vimos toda a sistemática que tangencia a competência legislativa privativa da União, vimos as regras que tangenciam a competência legislativa concorrente, vimos da competência suplementar dos estados, suplementar dos municípios, a competência legislativa plena dos estados. Bem, tratamos de bastante conteúdo. Agora nós vamos tratar de um filete importante dessa vertente de informações, que é o estudo da norma geral em matéria de direito financeiro. Então, a norma geral em direito financeiro, a norma geral em matéria de direito financeiro é a temática de agora. Então, coloca no caderno, análise da norma geral em direito financeiro. Bom, é o tema de agora, uma norma geral em direito financeiro. Tudo bem? Então vamos em frente. Primeiro ponto de análise, volta comigo, uma visão superficial de fato, mas só para a gente não ter problema de sequência de conteúdo. Vamos aqui à Constituição mais uma vez, pessoal. Texto compilado. Bem, agora vamos aqui, artigo 24. Olha o que diz mais uma vez. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, olha aqui, direito financeiro e orçamento. Bem, aqui nos remete uma atenção profunda. Veja pontualmente que direito financeiro e orçamento são conteúdos da competência legislativa concorrente, sendo que orçamento é tema do direito financeiro. Você já vai entender por que houve essa divisão em inciso 1 e 2 e por que pontualmente foi colocado o orçamento no inciso 2, separado de direito financeiro. Deixa quieto aí, memoriza essa informação. O inciso 1 fala de tributário, direito financeiro, direito econômico. Show. 2, orçamento. Ademais, a União tem a prerrogativa de editar o que, gente? Normas gerais em direito financeiro. Está aqui no parágrafo 1º do artigo 24. E que norma geral vai ser essa, pessoal? Bem, nós vamos ter duas centralidades de normas gerais em direito financeiro. A primeira do estudo de agora, pessoal, é a 4.320 de 64, que trata pontualmente da Lei de Normas Gerais em Direito Financeiro. Lei 4.320 de 64. Perceba que essa normatividade aqui ela é uma lei ordinária. Ficou claro? Então, repetindo, o artigo 24, parágrafo 1º da Constituição, diz que a União limita-se-á a editar o que, gente? Norma geral, no que tange a sua competência legislativa concorrente. Então, no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limita-se-á à edição de que, gente? De normas gerais. Dentro dessa temática pontual, nós temos a Lei 4.320, que diz que ela estatui norma geral em direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanço da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Veja que essa disciplina aqui, ela se compatibiliza não só com o artigo 24, parágrafo 1º, mas em harmonia com o artigo 163, que diz o seguinte, aqui eu te peço atenção porque eu vou ler realmente todos os incisos. O artigo 163 da Constituição diz o seguinte, lei complementar disporá sobre finanças públicas. Aliás, ao bem da verdade, o capítulo 2, ele inicia-se o quê? A temática das finanças públicas. Na seção número 1, trata sobre normas gerais. Bem, seguindo, inciso 2, dívida pública externa e interna, incluída a das autarquias, fundações e demais entidades controladas pelo poder público. Seguindo, inciso 3,
concessão de garantias pelas entidades públicas. Inciso 4, emissão e resgate de títulos da dívida pública. Inciso 5, fiscalização financeira da administração pública direta e indireta. Inciso 6, operação de câmbio realizadas por órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e municípios. E, enfim, o inciso 7, compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito da União, resguardadas as características e condições operacionais plenas das voltadas ao desenvolvimento regional. Perceba que, no que tange às finanças públicas, é indispensável que haja a previsão de uma norma geral. E, seguidamente, a autorização que é dada no que se refere à norma geral, tem que ser uma lei complementar. Qual é a conclusão desse jogo? É o seguinte: a Constituição diz: a União terá a incumbência de editar uma norma geral em direito financeiro e também, dentro do direito financeiro, se dedicará ao que, gente? A matéria ligada ao orçamento. Isso você tem que estar na sua mente. Seguindo o mesmo barco, nós temos o seguinte: a própria Constituição, no artigo 163, repito, 163, inaugurando o capítulo 2 das finanças públicas, diz que irá falar de normas gerais. Sendo que, historicamente, nós temos o quê? A Lei 4.320 de 64, que já trata o quê, gente? De normas gerais em direito financeiro. Então, o que nós podemos concluir? Ou essa lei foi recepcionada pela Constituição como materialmente como lei complementar, ou não foi. Ou é, ou não é. Nesse caso pontual, a doutrina vem construindo um raciocínio de que a Lei 4.320 de 64 foi recepcionada pela Constituição de 88 como lei complementar materialmente, porque formalmente é inconteste que ela é uma lei ordinária, tá? Está bem claro na própria redação. Então, a lei é a 4.320 de 64 e essa lei ela é formalmente ordinária. Ela nasce pelo crivo pontual de observar o devido processo legislativo constitucional de uma lei ordinária. E com que base ela traz isso? Ela traz essa referência com base na Constituição Federal de 1946, a prerrogativa de ela vir como materialmente e formalmente como lei ordinária. Te chama a atenção aqui no artigo 5º. Se ficar ruim, peraí. No artigo 5º da Constituição Federal de 1946. Nesse sentido, vamos aqui pontualmente ao inciso 15, que diz o seguinte: olha só, compete à União, tá aqui, legislar sobre a linha B, normas gerais de direito financeiro. Então, pessoal, aqui é um tratamento jurídico de que lei ordinária poderá dispor sobre normas gerais de direito financeiro. Mas a Constituição, ela quer que seja o quê? Lei complementar. Acabou aí? Não. Nós temos também o artigo 165, e aí te chamo a atenção no parágrafo 9º. No seu parágrafo 9º, que diz o seguinte: cabe à lei complementar, mais uma vez, é importante, vou ler tudo, dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual. Seguindo o raciocínio, estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial, da administração direta e indireta,
bem como condições para a instituição e funcionamento de fundos. Seguindo o barco, dispor sobre critérios para a execução equitativa, além de procedimentos que serão adotados quando houver impedimentos legais e técnicos, cumprimento de restos a pagar e limitação das programações de caráter obrigatório para a realização do disposto nos parágrafos 11 e 12 do artigo 66. Pessoal, quando o professor está assim é porque a garganta está seca. Só um instantinho, por favor. Deixa eu tomar uma água aqui rápido. Já foi bastante vídeo. Só hoje, 8 vídeos. Então vamos lá. Então, dando seguimento aqui no nosso barco, olha aqui. Então, veja aqui, mais uma vez, no que tange a disciplina de direito financeiro, aqui nós temos um limite de alcance que deve ser por lei complementar. É tudo direito financeiro é por lei complementar? Não. Olha que lance legal. Você vai ver que no artigo 165 existem 3 normativos legais em que não exigem lei complementar, que é a lei do plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei de orçamentos anuais. Por favor, coloque no seu caderno isso. Existem 3 normatividades que não exigem lei complementar conforme o determinante constitucional, que é a lei do plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, desculpa, gente, e a lei dos orçamentos anuais. Então veja, essas 3 normatividades não exigem lei complementar. Feita a observação, volta lá o artigo 163. Então veja, existe um leque muito amplo de temas que impõe ser lei complementar e envolve o que, gente? O direito financeiro. Então qual é a conclusão que nós temos? Ou a Constituição recebe a lei 4.320 de 64 formalmente como lei ordinária, mas materialmente como lei complementar, ou não recebe. Então, pessoal, essa matéria foi submetida ao Supremo Tribunal Federal. Porque mesmo no cenário da doutrina havia oscilações de entendimento. E aí eu trago para vocês um clássico julgado, 1726, às vezes quando eu erro esse julgado. Bem, 1726, só confirmando aqui, fiz de cabeça, 1726, isso. Pô, bem, é esse mesmo. Então, nós temos aqui esse julgado, que é o 1726, que traz, pessoal, o entendimento da recepção material da Lei 4.320 de 64. Vou ler com calma, porque são muitas informações associadas. Esse julgado aqui ele traz outros conteúdos, mas nós vamos focar aqui pontualmente o tema da recepção. Olha só. O item 1 da emenda diz o seguinte: a exigência de prévia lei complementar, estabelecendo condições gerais para a instituição de fundos, como exige o artigo 165, parágrafo 9, inciso 2 da Constituição, está suprida pela Lei 4.320 de 64. Por quê? Porque ela foi recepcionada pela Constituição com status de lei federal complementar. Então, pessoal, esse é um julgado que vale a pena gravar. É a ADI 1726. O julgado é do ano de 98, tá? Então, veja, aqui com base nesse entendimento, o Supremo Tribunal Federal, olha só, Tribunal Pleno, decidiu, pessoal, que a Lei 4.320 de 64, ela é materialmente o que, gente? Uma lei complementar. Então, quando a gente vê assim, ó, recepcionada pela Constituição com status de lei complementar, não é que ela deixou de ser uma lei ordinária, mas o status normativo, a densidade normativa dela é em conteste como lei complementar. Portanto, toda matéria atinente à amplitude da Lei 4.320, relativa a normas gerais em direito financeiro,
vai estar sob a disciplina pontual do que, gente? De uma normatividade material. Então, todo esse corpo aqui, ó, gente, todo o corpo, ele tem um status normativo de lei complementar. Tudo bem? Então, ela é formalmente uma lei ordinária e materialmente uma lei complementar. É a mesma simbiose de informações que nós temos aí no CTN. O CTN, ele é formalmente uma lei ordinária, mas materialmente uma lei complementar. Só que o CTN tem uma história bastante bonita, bastante longa. Não é o caso de agora. A história do CTN nós vamos trabalhar pontualmente lá em Tributário 1, tá bem? Então, feito isso, primeira anotação, segunda anotação de hoje, né, na realidade, é que a Lei 4.320/64, ela é formalmente uma lei ordinária, materialmente uma lei complementar, inclusive entendimento sedimentado pelo Tribunal Pleno do órgão julgador STF no corpo da ADI 1726, tá? Está explanado na própria ementa do julgado. Bom, o segundo ponto de análise aqui, pessoal, é o seguinte. Não obstante o Supremo Tribunal Federal trazer esse entendimento, a doutrina contemporânea ela traz uma advertência. Qual é essa advertência? Olha só. Se, de fato, a Lei 4.320 de 64 trouxe um status, ela traz um status material e complementar, ela, infelizmente, segundo a doutrina, não trata de todos os temas atinentes à matéria do direito financeiro. Não trata. E isso, pessoal, gera um problema muito sério. Porque, veja, ao bem da verdade, nós também temos uma disciplina legal que é uma lei complementar ligada à disciplina do direito financeiro, que é a Lei Complementar 101 de 2000. E veja, pessoal, que ela efetivamente ela cobre o vácuo do artigo 163 da Constituição, que é deixada pela Lei 4.320. Até porque, pessoal, ela traz uma realidade, a 4.320 de 64, não é verdade? Então existe um ponto crivo aí de tempo, lápis temporal bastante acentuado. Mas mesmo aqui, pessoal, nós temos uma outra normatividade, que é formal e materialmente uma lei complementar, visando suprir todas essas lacunas deixadas pela 4.320, mas aqui ela traz um detalhe especial. Ela vai se preocupar, pessoal, olha só, na chamada responsabilidade na gestão fiscal. Ela vai trazer um tratamento sobre finanças públicas, de fato, mas ela vai trazer uma sistemática pontual de preocupação na responsabilidade na gestão fiscal. Então, pessoal, vamos aqui. A Lei Complementar 101/2000, ela estabelece o quê? Normas de finanças públicas voltadas ao quê, gente? A responsabilidade na gestão fiscal. É um dos diplomas mais cobrados. Ela é até mais que a 4.320. Confesso que a 4.320 ela é muito citada na AFO, né? A Administração Financeira Orçamentária. Também a Lei Complementar, por favor, claro. A Lei Complementar 101 ela é muito citada. Mas para o plano do direito, a Lei Complementar 101 ela é mais estudada. Então nós vamos tocar sim na 4.320, desculpa, nós vamos enfrentar sim alguns aspectos econômicos associados, ainda mais no estudo da receita. Nós vamos aqui tratar da matéria. Mas para o direito, gente, a Lei Complementar 101/2000 ela tem uma conotação mais importante, tá? Não desmerecendo a 4.320. Então nós temos o que, gente? Duas normatividades acerca de norma geral em direito financeiro. Nós temos uma que já chama atenção pela disciplina que estatui a norma geral de direito financeiro, em que o Supremo já disse que ela é dotada de status de lei complementar, material, recepcionando a Constituição, e uma que hegemonicamente nasce após o advento da Constituição de 88, que é a Lei Complementar 101/2000. Essa sim, indiscutivelmente, pessoal, ela é tanto material quanto formalmente uma lei complementar. Só que a doutrina, pessoal, pondera que tanto esta lei complementar quanto essa lei ordinária, materialmente recepcionada como lei complementar, elas não conseguem suprir todas as lacunas da sistemática do direito financeiro. Elas não conseguiram.
E aponta a doutrina, nesse sentido pontual, pessoal, o exemplo do artigo 35 do ADCT no seu parágrafo 2º. Esse dispositivo traz a seguinte informação. Até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere o artigo 195, parágrafo 9º, incisos 1 e 2, serão obedecidas as seguintes normas. Antes de eu ler isso aqui, o que acontece, pessoal? A doutrina, né, aliás, reconhece categoricamente que não há a normatividade por parte de uma lei complementar a tratar dessas disciplinas dos três parágrafos, dos três incisos do parágrafo 2º do artigo 35 do ADCT. Então veja, nem toda a matéria do direito financeiro ela é acobertada, né, ela é abraçada, ela é tratada pela Lei 4.320 de 64 e pela Lei Complementar 101 de 2000. Não é. O exemplo que a doutrina aponta, advertindo, portanto, o cenário jurídico, é o artigo 35, parágrafo 2º dos ADCTs, dos atos de disposições constitucionais transitórias. E quais são as situações? Vamos lá agora. Inciso 1. O projeto do plano plurianual para a vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial subsequente será encaminhado até 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e desenvolvido para a sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. Seguindo o barco, o projeto de lei orçamentária da União será encaminhado até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa. Pessoal, para eu fechar esse bloco, o que eu queria que você entendesse? Primeiro, que existem dois normativos com status complementar. Um é uma lei ordinária, que tem status complementar, que é a 4.320 de 64, e a outra é a Lei Complementar 101 de 2000, que ela é tanto formal e materialmente. Elas visam, portanto, a atender à disciplina do artigo 24, inciso 1, combinado com o parágrafo 1º, que diz o seguinte: compete à União, aos Estados DF, legislar concorrentemente sobre o quê? Direito financeiro e orçamento. Seguidamente, a União deve ditar o quê, gente? Norma geral em matéria de direito financeiro e orçamento. Essa edição, ela foi, por um lado, por meio da recepção material da 4.320 e por meio da edição da Lei Complementar 101. Essas leis, elas tangenciaram todas as disciplinas da Constituição? Não. Não foi o caso. Não foi o caso. Tá? Veja aqui, pontualmente, ela trata dos... Você vai ver, né? Você vai ler os outros dispositivos, você vai ver que ela trata pontualmente de temas afetos à lei complementar. Mas um cuidado, gente. Ela não é completa. Elas não são normas completas. Ainda há uma lacuna normativa. É diferente do CTN. O CTN, pessoal, é show de bola. Ele foi recebido materialmente e trata de forma exaustiva o sistema tributário nacional. Existe, portanto, uma falência do legislador nesse sentido quanto ao direito financeiro, infelizmente. E lembrar pontualmente que nem tudo o pessoal do direito financeiro tem que ter um tratamento por meio de lei complementar. Te cito aqui para você 3 exemplos, inclusive eu pedi para você colocar como observação, que são a lei do plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei dos orçamentos anuais. Essas 3 normatividades são feitas, pessoal, por meio de lei ordinária. Existe uma tradição, pessoal, existe uma tradição no constitucionalismo brasileiro que se as constituições querem que a normatividade seja feita por lei delegada ou lei complementar, ela faz expressamente. Do contrário, pessoal, ela só cita a expressão lei ou leis. Tudo bem? Pessoal, eu fecho, portanto, a minha fala de agora, né, como eu falei para vocês, ela visa encerrar a temática atinente aqui, pessoal, ao estudo das normas gerais em matéria de direito financeiro. Feito isso, finalizado,
vamos tratar no próximo bloco a temática da competência legislativa tributária, tá? Ou perdoe, gente, competência tributária legislativa, tá bom? Bem, que é uma esfera de competência legislativa. Bem, ao bem da verdade, repetindo, próximo bloco, estudo da competência tributária legislativa, ou como alguns preferem, somente competência tributária. Uma aula longa, merece no mínimo 2 encontros, que vão ser totalizando aí, concluindo essa temática da aula número 3. Como eu falei para vocês, é uma aula grande. Eu pensei em terminar em 20 minutos, já estou passando de 25, mas é isso, é porque realmente o conteúdo é longo. Muito obrigado, olha, te desejo aí um sucesso na sua vida. Aliás, sucesso é uma decisão sua, porque Deus realiza sonhos. Um grande abraço e até mais.